Bom, pessoal, enquanto o pessoal está abrindo aqui, eu queria... bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite aí, pessoal de Curitiba, o Formigão, o Bútica. Obrigado aos companheiros da França que vieram. É muito importante esse intercâmbio que a gente faz aqui agora, né? Então eu vou falar hoje sobre fazer um panorama geral dos Estados Unidos, do México e das operações do grupo Renault-Nissan lá, no caso é só Nissan, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Guerra, pode passar para o próximo. Eu eu sou de São Paulo, acho que conheço 80%, 90% das pessoas aqui de Curitiba, estou aqui todo mês, toda semana, o pessoal já me conhece. Então eu sou formado em Relações Internacionais, comecei desde 2007 nas greves universitárias, né? E desde 2010 estou trabalhando para o AW. A gente já se encontrou aqui em várias campanhas, outros encontros que nós já fizemos também. E agora também eu estou responsável por representar a AW no México. E eu tenho a intenção de tentar fazer uma triangulação entre os mexicanos, os brasileiros e os americanos. Eu acho que os três países podem compartilhar muita experiência e aprender muito. O México está passando por uma fase nova agora, de uma reforma trabalhista ao contrário da nossa. Eles vão começar a melhorar as coisas lá. E vai ser muito importante que tenha o apoio dos brasileiros e que os brasileiros, né, expliquem para eles o que não pode acontecer lá, que é o que aconteceu de ruim aqui nos últimos anos, etc. E... infelizmente, o presidente do sindicato da Nissan lá, o Leobardo, ele não pôde vir para o Brasil porque eles estão em época de negociação salarial, mas ele me passou todas as informações. Eu estive com ele há menos de um mês, vou estar com ele de novo agora em maio, então eu vou passar as informações lá. Por favor, pode passar para o próximo. Bom, o sindicato que eu represento é o AW, United Auto Workers, como vocês já conhecem. Ele é desde 1935, lá de Detroit. A gente tem hoje 1 milhão de sócios, né, sendo 400 mil ativos, mais ou menos 600 mil aposentados. Estamos nos Estados Unidos, no Canadá, em Porto Rico. Nós temos mais de 600 sindicatos locais e 1.000 contratos diferentes nesses 600 sindicatos locais. Nós representamos, além do setor automobilístico, agrícola, espacial, também professores, hospitais e cassinos. Recentemente, 2 dias atrás, nós ganhamos uma eleição em Las Vegas e nós vamos representar todos os trabalhadores de 4 hotéis lá grandes, de 4 cassinos grandes de Las Vegas. Então, só para vocês terem uma noção, como o sindicato lá é diferente daqui. Lá a gente pode representar no país inteiro. Próximo, por favor. Aqui eu não vou ler tudo, senão vai demorar muito também. Mas a solidariedade da OAW, e essa aqui é uma foto interessante, porque foi a primeira viagem do nosso presidente da OAW que começou com essa coisa de solidariedade global, internacional entre os sindicatos, que foi justamente com trabalhadores da Renault, em 1949, né? Então ele fala: temos que aplicar o máximo poder da solidariedade internacional, ou estaremos isolados e divididos, fracos e indefesos, diante do crescente poder do capital internacional para nos explorar separadamente. Então, assim, isso a gente já sabe mais do que nunca, que é pura verdade, né? Quanto mais unidos a gente está, melhor a gente consegue trocar as informações. E eu acho que esse é um dos objetivos principais desse encontro que a gente está fazendo aqui hoje, né? Por favor, próximo. Agora eu vou falar sobre o México. Próximo. Bom, o México, nos últimos 20 anos, ele veio passando por uma degradação, né? Com baixos salários, flexibilização das leis trabalhistas para cada vez pior, governos de extrema-direita, né? Influência direta dos Estados Unidos, do que os Estados Unidos queria desfazer no México, como se fosse um quintalzão mesmo dos Estados Unidos, né? Só que a indústria automobilística mexicana ela explodiu, ela aumentou, cresceu muito nos últimos anos, baseada nessa fórmula, com baixíssimos salários, acesso fácil aos mercados consumidores americanos, que ali você tem o Oceano Pacífico, você tem o canal do Golfo do México, e você tem toda a extensão territorial entre México e os Estados Unidos, que você pode passar por
trem, por rodovia. A infraestrutura é muito boa para escoar essa produção do México. E não só de carro, mas tudo, produtos alimentícios. Hoje existem ali as maquiladoras na divisa entre México e Estados Unidos, que se fabrica de tudo ali, e o 99% é para os Estados Unidos. E claro, o mercado e sem proteção, sindicatos que já estão ligados à empresa, muitas vezes antes da empresa chegar, abrir uma fábrica num determinado lugar, ela já tem uma proteção, um sindicato já protegendo ali os trabalhadores, que é um sindicato comprado, né? As privatizações sem limites, entendeu? Teve muito problema. Porém, o que começou a acontecer do ano passado para cá é uma nova esperança para os mexicanos, né? Que foi a eleição de um presidente de esquerda, que é o André Manuel López Obrador. Ele é do partido Morena, que é um partido progressista de esquerda. Ele está começando algumas reformas lentamente, não é um Lula da vida, mas ele está começando, tá dando um novo ar, um novo oxigênio para os mexicanos, e principalmente para os sindicatos independentes, para os sindicatos sérios, né? E eu vou falar disso mais adiante. Então, volta só um pouquinho. E outra coisa também que aconteceu é que teve a eleição do senador, o Napoleão Gomes, que é um senador que ficou 12 anos morando no Canadá. Ele ficou exilado, né? Sofria atentado e tudo mais. E ele está liderando, sim, uma possível reforma trabalhista, ao contrário da nossa, que é uma reforma para resgatar o direito dos trabalhadores, para melhorar os direitos dos trabalhadores. E os sindicatos, por muito tempo, eles não têm noção de como eles vão fazer isso. Então vai ser muito importante um possível futuro intercâmbio com os mexicanos para passar para eles as informações, como é no Brasil, como é na França, né, onde há, de fato, mais direitos e mais proteção trabalhistas, né? O próximo, por favor. O México teve, como eu disse, nessa explosão da indústria automobilística, o México teve muitos investimentos, 20 bilhões de dólares em investimentos na indústria automobilística. Isso inclui também as autopeças, né? O que ajuda, aumentou muito a exportação de carro do México para os Estados Unidos e para o Canadá. Hoje, 95% da produção mexicana ela vai para os Estados Unidos e para o Canadá, né? E também talvez haja um possível acordo aí entre México e Europa, tá? Eles estão em fase de negociação, então os europeus também têm que tomar cuidado, porque pode ser que aconteça. E por isso é importante que a gente também ajude os mexicanos a ter mais direitos lá, que os trabalhadores não fiquem... O custo hoje no México é menor que da China para produzir um carro lá. No finalzinho do ano passado, como eu disse para vocês, um grupo de 7 sindicatos independentes, sindicatos fortes, sindicatos sérios, criaram uma federação pela primeira vez, que é a FESIAN, que é essa federação. Ela tem, por exemplo, entre os sindicatos delas, o pessoal da Volkswagen, da Audi e da Nissan em Cuernavaca, que é a fábrica mais nova da Nissan lá no México, né? Desculpa, é a fábrica mais antiga da Nissan no México. O objetivo dessa federação é justamente unir forças. Eles ainda estão assim, engatinhando, estão começando. E por isso é muito importante. Eu participei da primeira reunião deles agora há um mês. E assim, o que a gente puder ajudar eles com informação e estratégia e como conversar com as empresas é muito bom. Entre eles mesmos, muita informação eles não tinham um do outro, né? Porque aquele negócio era muito individualismo. E agora eles estão aprendendo a pensar como um coletivo, como um grupo. Então isso é muito importante. Eu vi assim um progresso muito legal nos 5 dias que eu fiquei lá com eles. E claro, outros sindicatos vão acabar se juntando a eles, sindicatos mais sérios, democráticos, né? E a intenção é que vá, aos poucos, acabando com os sindicatos das empresas, que é os sindicatos da CTM, do Crocs, que são sindicatos ligados aos antigos governos, e sindicatos que são ligados às empresas, né? Aqui nessas imagens tem um pouco das indústrias, aqui a parte de comercial de carros, né? E aqui de caminhões. Então, vocês podem ver que no país inteiro tem bastante fábrica, principalmente aqui na região da Cidade do México e aqui na divisa com os Estados Unidos. Então, vocês veem Toyota, Ford, a Fiat Chrysler, né? A GM, a Kia, a Nissan, tem 2 fábricas aqui, depois tem a outra aqui, Volkswagen Audi lá em Puebla,
outra GM, Honda, e ali são os novos anúncios, né? A Toyota vai ter mais uma fábrica, a BMW está abrindo uma fábrica agora em São Luís de Potosí, a Nissan também já abriu a segunda de Águas Calientes, está ampliando, né? Outra da Ford, que provavelmente vai fazer um carro elétrico lá agora também. Aí aqui vocês têm os caminhões, né? Então você tem Cummins, Isuzu, Volvo, Scania, né? Mercedes e por aí vai. Depois eu acho uma coisa legal para a gente fazer no final do evento é compartilhar as informações de todo mundo. Eu compartilho os meus slides, tudo. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, a indústria automobilística hoje no México, ela tem 85 mil trabalhadores em montadoras e 850 mil trabalhadores nas autopeças, tá? Principalmente naquela região que eu falei para vocês, que é a divisa com os Estados Unidos, porque muitas vezes as autopeças, elas são feitas para as montadoras lá, mas também são enviadas para as montadoras dos Estados Unidos, norte-americanas. Né? A produção de carro no México em 2018 foi de aproximadamente 3,9 milhões de unidades. É bastante, como o Cid mostrou, é um mercado bem expressivo. O principal destino são os Estados Unidos, que eles exportam 2,5 milhões de carros. Eu não sei porque que esses 15% está aqui, mas tudo bem. O mercado doméstico lá no México é de mais ou menos 1,4 milhões de carros de vendas, né, que o mercado consome. E só 35% são nacionais. 65% dos carros que são vendidos para os mexicanos hoje são importados. O que eu acredito que muitos deles são brasileiros, porque eu vi muito carro brasileiro lá. Não sei, depois o Daniel pode me confirmar. A Volks com certeza exporta para lá também. Hoje os principais fabricantes do México são a GM, a Nissan, a Volkswagen, Toyota, Ford, Kia, Honda, como a gente viu naquele outro mapinha que eu mostrei. E uma característica da indústria em geral é que a média salarial deles lá é muito baixa. Tá? Eu vou mostrar ali no próximo slide, mas vocês podem ver uma comparação de 94 para 2016, só para comparar, que é o mais próximo que eu tinha, mas a média salarial por hora no México, você pode ver no Canadá, nos Estados Unidos, no México. Ó. No México era $4 por hora na autopeças e $6 por hora numa montadora. Hoje deve estar até mais ou menos nesse mesmo patamar. Mas hoje no Canadá e nos Estados Unidos caiu um pouco, mas continua mais ou menos na mesma média. Nos Estados Unidos também. E olha o México, $1,68 que um fornecedor de autopartes paga lá por hora. É muito pouco. Para vocês terem uma noção, o salário mínimo nos Estados Unidos é $7 por hora. Então, assim, fica difícil competir o americano aqui ganhando $20 com o que ganha menos de $2 aqui. Né? E no setor automobilístico, a mesma coisa. Ó. $28 é a média do trabalhador, né? E cai aqui para $3 por hora. É muito pouco. Sem contar que os mexicanos não têm direito nenhum. Não existe lei trabalhista, não existe carteira de trabalho, nada. Tá? Onde eu vou falar da Nissan, que é sindicalizada, é um pouco maior, claro, porque eu tenho um sindicato forte, um sindicato independente. Mas onde existem sindicatos empresariais, não continua assim bem baixo, tá? Aqui a participação lá da comercialização dos veículos no México, né? Como eu disse, a Nissan, a GM, a Volkswagen, Toyota, Kia. Então a Nissan é bem importante lá hoje no México, com 3 fábricas, e eles representam bastante, tanto da produção quanto das vendas, né? E vendas e exportações. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, rapidinho, só para mostrar, depois eu posso compartilhar também, os principais dos mercados latino-americanos, quais são os principais países. Brasil, claro, em primeiro lugar, mas depois México, aí Argentina, Chile, Colômbia, Peru, né? E depois eu compartilho com vocês, são muitos números, isso aqui dá até sono. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, a Nissan no México, então. A Nissan lá no México, as 3 fábricas juntas, elas têm capacidade de 850 mil carros por ano. Né? Ela emprega mais de 12 mil trabalhadores lá e eles estão em 3 lugares. Cuernavaca, que fica no estado de Morelos, tá? Não é mais ou menos perto da cidade do México, é 1 hora ao sul da cidade do México. Eles produzem um modelo lá, o Tsuru, o Versa, o Tida, essa van que é a NV200, o táxi, NP300, a Frontier e essa outra aqui, NP300.
Tá? Aí em Aguascalientes é uma cidade e um estado, tipo São Paulo, São Paulo. Então Aguascalientes são as plantas mais novas da Nissan. Tá? Essas plantas não são sindicalizadas por um sindicato sério. É um sindicato da CTM, mas já existe um grupo de trabalhador que quer, sim, ter uma independência da CTM e formar o seu próprio sindicato independente. Tá? Aí lá eles fazem o Marte, o Versa, o Sentra, o Kicks, né? Pode passar próximo, por favor. E eu vou falar da Nissan Cuernavaca, que é onde o presidente lá me passou as informações e onde é sindicalizado, é um sindicato forte, né? Lá tem hoje 2.815 trabalhadores, eles produzem 35 carros por hora, 723 por dia, mais ou menos, dá uma média aí de... a fábrica fica aberta mais ou menos 20 horas por dia, se você for ver, existem os 3 turnos lá, né? Então, se eles fazem hora extras, até 9 horas extras são pagos o dobro, e mais de 9 horas extras, 3 vezes mais. O salário médio lá por dia, tá? Lá no México eles não comparam por hora, eles falam por dia. É um salário de 532 pesos por dia, o que dá mais ou menos $26, ou você colocando aí vezes 4, dá um pouquinho menos que R$100 por dia. Tá? O trabalhador mexicano ganha. Então você coloca lá que na Nissan ele ganha no máximo R$2.000 por mês. Tá? Um trabalhador da Nissan lá fazendo um carro. Existe um comitê sindical dentro da fábrica com 12 trabalhadores. Né? Esse sindicato independente de trabalhadores da Nissan, ele faz parte da federação, da FESIAN, né? E esse sindicato que os trabalhadores ganham R$2.000 por mês é um sindicato que é bom. Isso para eles lá é um bom salário, tá? Para vocês terem uma noção. Imagino que não é. Das duas plantas, né? Das duas plantas de Aguascalientes, né? Uma de 2013 e uma de 2015, eles representam sim um perigo para a Nissan lá de Cuernavaca. Por quê? A empresa faz aquele jogo de querer nivelar por baixo, falar, não, mas eu pago menos lá na Nissan de Aguascalientes, eu vou levar a produção de tal modelo para lá, tudo, e tenta forçar o sindicato onde é forte para baixar os salários, tirar direito dos trabalhadores e tudo mais. Então, fazer esse jogo que o Cid estava falando anteriormente. Pode passar próximo, por favor. Bom, agora eu vou falar da Nissan lá nos Estados Unidos, que vocês aqui de Curitiba conhecem bem. O Fabien já teve a oportunidade de ir lá para o Mississippi. O Jean-Michel já esteve em Detroit, ele também sabe um pouco. E vocês aqui já nos ajudaram bastante. Como vocês sabem, a Nissan lá não é sindicalizada, né? A indústria automobilística nos Estados Unidos, em vendas hoje, 17 milhões de carros, é muito, só perde para a China, tá? É um dos mercados consumidores maiores do mundo, né? E hoje o que a gente vê de investimento lá GM, apesar de estar falando que está em crise, está investindo, está fechando 4 fábricas, mas está investindo em outros lugares, em algumas fábricas de carro elétrico. A Ford provavelmente vai anunciar, talvez no futuro, mais investimentos, aí, principalmente na parte de carro híbrido e elétrico. A Tesla, que vocês sabem que é o carro 100% elétrico, é autônomo. Né, a Toyota e a Nissan. Por que eu coloquei aqui Tennessee? Porque eu vou falar mais para frente sobre desempregos no Mississippi, mas que ao mesmo tempo eles estão contratando mais temporários no Tennessee, que é um estado vizinho lá do Mississippi. A taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos é bem baixa, né, está 3,7% só. Porém, a criação de empregos nos Estados Unidos são empregos de baixa qualidade. Ou seja, um pai de família, para ele conseguir manter sua família, ele precisa ter, às vezes, 1 ou 2 empregos, porque o emprego lá é muito ruim. Como vocês sabem, 97% do setor privado nos Estados Unidos não é sindicalizado, então não tem carteira de trabalho, não tem direito, não tem nada, né? O preço do combustível está muito baixo nos últimos anos lá, faz muito tempo que não sobe, está na média mais ou menos de $2 o galão, que dá o galão lá é quase 4 litros, né? Então é bem baixo. Por isso também depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é a nova perspectiva de que os carros lá aumentou o número de SUV e de picape e perdeu o interesse por carro sedã, carro hatch, carro pequeno, né? Já faz isso há alguns anos. Que é o que eu estava falando aqui. Hoje, as vendas nos Estados Unidos, 32% só são de carros. E 68% são de picapes, né, de caminhonetes e de SUVs.
Então, assim, o americano ele está consumindo muito isso, e as empresas americanas, a Ford, a GM, a Chrysler, eles já anunciaram que vão parar de fazer sedã, já pararam. O Cruze, por exemplo, parou faz uns 15 dias, parou a produção do Cruze, não é mais feito lá. O Fusion vai parar também, daqui um ou 2 anos vai parar também a produção, e a Ford ela vai investir maciçamente na produção de novos modelos de SUV e nos modelos que já existem, né? E picape também. Hoje o carro mais vendido nos Estados Unidos é a Ford F-150, que é um carro que pra gente aqui a gente nem tem no Brasil, que é uma caminhonete grande, né? Mas o que acontece é que as montadoras estrangeiras, Toyota, Nissan, a Volvo, elas continuam ainda oferecendo modelos de sedã e novos modelos que vão surgir. Então pode ser que daqui a um tempo, quando o mercado americano quiser consumir de novo carro menor, as montadoras estrangeiras que têm fábrica nos Estados Unidos vão ter mais vantagem sobre as americanas, né? E mais um dado é que dos 45 lançamentos para esse ano agora e para o ano que vem, 28 são de SUVs, né? Aqui é o market share dos Estados Unidos. Hoje lá a que mais vende é a GM, depois a Toyota, depois a Ford. Aí a Fiat Chrysler, né, que é Dodge, Jeep, Chrysler. Aí a Nissan Mitsubishi, tá? É um valor considerável. A Honda, né, a Hyundai Kia, Subaru, a Volkswagen e assim por diante, né? Todas estas têm fábrica nos Estados Unidos, tá? O mercado americano é um mercado muito difícil de penetrar, então é importante que as empresas tenham fábrica lá, porque o americano ele tem esse sentimento de comprar um carro feito lá, feito pelo americano, mesmo que o carro venha do México. Por favor, o próximo. Bom, a Nissan lá nos Estados Unidos, esse aqui é meu último slide, tá? E aí ela tem 2 plantas, uma em Smyrna, no Tennessee, que é a planta mais antiga, e outra no Mississippi. Os dois são estados do sul dos Estados Unidos, são estados bem pobres. O que acontece é que o Mississippi é muito mais pobre que o Tennessee, e é um estado que vem de fazendas de escravo e tem todo um problema social lá também. A Nissan em Smyrna, ela existe desde 83, tem 8 mil trabalhadores. A média salarial lá é de $27 por hora, é uma média relativamente alta para uma planta que não é sindicalizada. Produz 650 mil carros por ano, e eles fazem os modelos aqui, o Altima, a Pathfinder, que é um SUV, o Máxima, o Infiniti, a Nissan Rogue e o elétrico Leaf, tá? Por que eu deixei o Leaf por último? Porque é um carro elétrico, 100% elétrico. Esse carro ele é exportado para vários países, e é hoje no que a fábrica da Nissan está investindo lá, tá? Em carro elétrico. Inclusive a bateria do carro é feita lá, e isso demanda muita tecnologia. E a Nissan ela preferiu escolher a fábrica do Tennessee do que a do Mississippi para fazer esse carro lá, tá? Aí a Nissan de Canton, que é a que a gente está tentando sindicalizar, que é a que a gente sempre conversa, é onde o nosso colega aqui, o Fabiano, já esteve, né? Ela existe desde 2003. Hoje ela está com 5.500 trabalhadores, mas até o ano passado eram 6.400. Tá? A Nissan caiu muito a produção, caiu mais de 20% a produção nos últimos 2 anos, justamente por esse aumento de procura por SUV e o pessoal não querer mais sedã, carro pequeno, né? Ela tem uma capacidade lá de 500 mil carros por ano, o que dá 55 carros por hora. Tá? E a Nissan fala para os trabalhadores lá, como os trabalhadores não têm acesso a outros sindicatos, ela fala para os trabalhadores que a produtividade lá é baixa. Tá? Eles exploram os trabalhadores o máximo que eles podem. Né? A média salarial lá, a máxima de $27 por hora, mas começa em $13 por hora. Olha a diferença do Tennessee. E o que acontece esses $13 por hora? São os trabalhadores temporários. Mas são trabalhadores que eles entram lá, eles não sabem se eles vão ficar 1 mês ou 2 anos, entendeu? Precisou de mais trabalhador, contrata mais. A produção atingiu aqui um nível bom, posso dar uma reduzida, dispensa. Então é um trabalhador que ele fica oscilando, flutuando. É um trabalhador que ele não consegue comprar um carro, financiar uma casa, pagar a escola para os filhos e tudo mais. Ele está praticamente ganhando 2 salários mínimos lá nos Estados Unidos. Para a gente aqui no Brasil, parece bastante? Parece. Mas $13 nos Estados Unidos por hora é muito pouco. A pessoa não consegue alugar uma casa por mês, entendeu? Trabalhando 13 horas. Ganhando $13 por hora. E o que acontece dessa fábrica de Canton?
40% são terceirizados, ganhando isso aqui, ó, tá? Fazendo o mesmo serviço do outro trabalhador. A gente chama de legacy, né? Que são os trabalhadores verdadeiramente Nissan. Né? E toda a responsabilidade por esses trabalhadores, esses 40%, não são da Nissan, são dessa empresa que chama Kelly Services, tá? Que é até uma das pessoas que foi presa lá com o Carlos Ghosn. Os modelos produzidos no Mississippi é o Altima, que até a Nissan chegou a exportar para o Brasil alguns. O Máxima, que é a versão sedã do Altima, só que mais luxuosa. A Frontier, eu até estava falando aqui agora com o companheiro, a Frontier que eles produzem lá ainda é a mesma que vocês produziam aqui em Curitiba, não é essa nova que vem do México. A Titan, que é uma versão maior da Frontier, V8 e tal. O Murano, que é o único lugar do mundo que produz o Murano, que é um SUV da Nissan. E o NV, que é uma van lá para 12, 13 pessoas, no estilo da Renault Master. A produção caiu, como eu disse para vocês, 20%, né, nos últimos 2 anos. E eles dispensaram 400 temporários agora, semana passada, e não tem previsão de recontratar, tá, esses temporários. E o que a gente soube de informação por outros companheiros, por internet, é que lá no Tennessee, na fábrica de carro elétrico, eles estão contratando 800 temporários para trabalhar lá. Tá? E para ganhar mais também. Bom, como vocês sabem lá, nenhum trabalhador é sindicalizado, ou seja, o sindicato não tem acesso à fábrica, não existe comissão de fábrica ou comissão de trabalhadores, apenas o que existe lá é uma comissão de segurança interna, como se fosse uma CIPA, mas que também não garante estabilidade alguma para os trabalhadores. Tá? Bom, então é isso, eu agradeço. Tá? A carga horária deles lá é de 8 até 12 horas por dia. Depende do dia. Eles ficam sabendo no dia. Ganhando os $13. Lá não paga mais por hora extra. Paga mesmo. Bom, pessoal, obrigado. Quem precisar falar comigo, tem meus contatos. Eu agradeço todo mundo aí. Depois, quem quiser, passa as perguntas para o Daniel e a gente responde. Tá ok? Obrigado.